Então, galera, essa questão, para vocês fazerem, mais uma vez, parem o vídeo, deem uma lida na questão toda, tentem até resolver ela. Ela é super tranquila, muito fácil. Quem acompanhou a explicação até agora consegue fazer. Temos uma onda que está se propagando de uma parte rasa de uma coisa com água, algum material com água, algum recipiente com água, um tanque, e vai para a parte funda. O que a gente percebe aqui? Se esse é o sentido de propagação, perceba o comprimento de onda. O comprimento de onda na parte rasa é menor, na parte profunda é maior. Se há uma diferença no comprimento de onda, se o comprimento de onda aumenta, significa o quê? Que a velocidade de onda também aumenta. Como é um caso de refração, o que a gente percebe? No caso de refração, sempre a velocidade é constante. Então, se a velocidade é constante, vamos lembrar, na reflexão e na refração, a velocidade na frequência é constante. A frequência é constante. O que nós vamos ter como resposta? Letra C. O comprimento de onda aumenta, a frequência não muda e a velocidade aumenta. Então, essa é a resposta dessa questão. Então, agora vamos para algumas questões sobre difração da luz e das ondas. A primeira coisa aqui nessa questão, vamos lembrar de alguns conceitos. Tá, o que é difração? Difração nada mais é do que a capacidade de contornar que as ondas possuem, tá? Contornar objetos, desde que eles tenham uma relação. Qual é a relação? Quanto mais fino é esse objeto, em relação ao comprimento de onda, ou quanto menor é a fenda por onde essa onda está passando em relação ao seu comprimento de onda, maior vai ser a difração percebida. Então, devemos prestar atenção nessa questão aqui, o seguinte, que a única opção da primeira questão que tem alguma relação com o fato da menina ver a gatinha, não ver a gatinha e só ouvir ela, é exatamente a letra D, que o comprimento de onda do som é maior do que o comprimento de onda da luz visível. Então, quando o som passa por cima do muro, como o comprimento dele é muito maior do que o comprimento, a largura do muro, a espessura do muro, o cantinho do muro, esse fenômeno de difração é mais acentuado do que para a luz. Então, percebe-se melhor, consegue se espalhar melhor o som do que, no caso, a luz. Então, aí a explicação por que se consegue ouvir mais a gatinha e não consegue se ver ela, tá? A outra questão temos o seguinte, temos umas ondas que elas estão vindo paralelas, tá? E atingem uma barreira com uma fenda. Como a fenda ela é menor, perceba que a fenda ela é um pouquinho menor do que o tamanho do comprimento de onda, vamos perceber que essas ondas elas se espalham para todas as direções. Então a resposta certa é difração, mostrando a correlação entre isso que eu acabei de falar aqui da fenda e isso com o comprimento de onda. Quanto menor é o comprimento da fenda em relação ao comprimento de onda, maior vai ser percebido a difração. Outra questão. Nessa questão, de novo, parem, tentem responder ela, tá? Eu já dei uma olhada na questão e eu vou explicar aqui para vocês o que é a questão. Então, galera, outra questão. O que vocês vão fazer? Parem, leiam ela, tentem responder e aí eu vou explicar para vocês a questão. Pedro está fazendo som. O que acontece? Como aqui tem uma barreira e tem uma quina, a nossa ideia lógica seria o quê? Que na hora que esse som fosse como se fosse uma rajada, só essa parte aqui que não bate da quina para cima, que não forma uma barreira, é que deveria passar o som. Então o som deveria passar reto. Mas o que acontece? Paulo consegue escutar. Por que Paulo consegue escutar? Mais uma vez, lembrando, essa quina ela é muito fina em relação ao comprimento de onda. Então, se ela é uma barreira fina em relação ao comprimento de onda, a onda ela vai conseguir contornar isso aqui. Então, ela muda de sua trajetória, tá? A onda ela acaba se dispersando nesse momento e o Paulo consegue ouvir.
como Paulo consegue ouvir, esse fenômeno nada mais é do que um fenômeno de difração, poder da onda de contornar objetos. Então, galera, aqui ó, mais 3 questões agora sobre um tema diferente, que é polarização. Essas 3 questões, de novo, parem, dêem uma olhada no vídeo, leiam as questões, depois acompanhem a resposta. A primeira questão é simples, é polarização normal. Polarização só acontece com ondas transversais. Começa logo por isso, tá? Onde aqui, imagine que eu tenho uma onda transversal e aqui eu tenho um polarizador. Se eu estou com esse polarizador na vertical, se ele está na mesma direção da perturbação da onda, o que acontece com essa onda? Ela passa, de boa, tranquilo. Mas agora se eu coloco o meu polarizador girado totalmente numa direção diferente, oposta à anterior, ou seja, eu giro ele 90 graus assim, o que vai acontecer? Eu vou aniquilar essa onda não vai mais conseguir subir e descer, eu vou matar a direção de propagação. Então uma onda transversal, ela acaba sendo totalmente parada se eu tenho um polarizador. Aí, nesse caso, o que nós vamos ter? O seguinte, as ondas longitudinais são as únicas ondas que não podem ser polarizadas, não dá para ser polarizadas. Por que não dá para ser polarizadas? Porque elas sempre vão passar, não importa como é essa fenda, se eu girar essa fenda, elas ainda vão passar. Então a resposta dessa primeira questão é a letra E, tá? A da segunda já fica logo de cara. O som é uma onda longitudinal, porque ela não apresenta o quê? O único fenômeno que ela não consegue apresentar é a polarização. E assim como a gente pode perceber que a luz, ela acaba sendo polarizada. Por quê? Porque quando a gente bota ela através de um polarizador, alguns movimentos ela não vai conseguir passar se a gente gira ela. Tá? Se a gente gira esse polarizador, ela não vai passar. Então a luz, assim como todas as ondas eletromagnéticas, elas são transversais. Se elas são transversais, elas podem ser polarizadas.